Aqui no Provérbios 9 fala do banquete da sabedoria. Fala onde a sabedoria edificou a sua casa e ela nos preparou aqui, né? Toda uma mesa. E ela deu ordem às suas criadas e convite desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte para aqui. Aos faltos de senso, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Diz aos insensatos: vivei, andai pelo caminho do entendimento. Então aqui a gente vê que existe um banquete preparado onde a sabedoria chama, né? Através das suas criadas, para que a gente venha desfrutar de toda a direção, né? De sabedoria, de palavras sábias, de direções da palavra de Deus, né? Através da palavra de Deus, ou talvez de um líder ou de alguém que já está no caminho do Senhor e que vai te dar um conselho sábio. E ela está aqui querendo que você sente, você desfrute, você venha se alimente dessa direção. Hoje em dia, através da internet, temos muita informação aí sendo passada, mas nós temos que ver e edificar a nossa vida nesse banquete, no banquete da sabedoria, nos conselhos sábios que a palavra de Deus tem para nós, porque são conselhos de equilíbrio, de sensatez, são conselhos que vão nos levar a um caminho melhor para as nossas vidas, não são conselhos que vão nos fazer falhar, né, na nossa caminhada. Ainda nesse mesmo capítulo 9, no final, do capítulo 13 ao 18, nos últimos versículos, fala que o convite da mulher louca, né? Do mesma forma que no início temos ali uma mesa, né? Onde a sabedoria nos chama a sentar e experimentar dela, que no final temos aqui o inimigo, informa, né? Demonstrando que o inimigo nunca deixa barato, ele vai nos tentar oferecer algo em contrapartida, né? Então, os provérbios de Salomão, ele nos direciona aqui, mandando tomar cuidado, porque ela vai sentar-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, e ela vai dizer aos que passam, aos que seguem direito o seu caminho. Então, aquele que está vivendo nos caminhos do Senhor, aquele que está tentando seguir os caminhos certos, tem que ter cuidado, porque o inimigo vai sempre tentar, nesse caminho que a gente está passando, no caminho direito, no caminho correto, nos enganar, né? Ela vai dizer: volte-se para aqui, aos faltos de senso, diz: as águas roubadas são doces, e o pão comidas ocultas é agradável. Então o inimigo sempre vai parecer que o pecado ele é doce, que o pecado ele é bom, que vale a pena, né? É um caminho mais fácil, coisas injustas é melhor, é mais prático, parece mais agradável, mas no final está falando aqui que são caminhos, ó, eles porém não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então a gente vê que quem se alimenta dos convites do inimigo, de verdadeiramente sentar nessa mesa, onde ele tem nos oferecido coisas que vão nos tirar da presença do Senhor, no final, é aqui que nós vamos parar, nas profundezas do inferno. Esse caminho não é o caminho que Deus tem para nós, amém? Foi feito para o diabo e os seus anjos caídos. Ali tá falando ainda aqui no meio, fala: não repreenda os escarnecedores para que não te aborreça. Repreende o sábio, ele te amará, e dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Então a gente vê que quando nós vamos dar um conselho a alguém, né, dá uma instrução, porque a gente tá vendo que a pessoa tá indo por um caminho que não é legal, ou a gente já passou por esse mesmo direção e viu que não é certo, então a gente vai ali repreender. Mas tá falando aqui que quando a gente repreende um escarnecedor, a gente vai ficar aborrecido. Nós vamos ter uma resposta nada agradável sobre as nossas vidas, porque a gente vai ter um feedback que nós não esperávamos, né? Agora, se a gente corrigir alguém, né, que é maleável, que é instruível, que tá simples, que aceita uma correção, que quer ser mais cheio das direções de Deus, mais cheio do conhecimento do Senhor, tá aceitando, né, conselhos dos mais velhos ou daquele que já passou por aquela situação, sabe que o que vai acontecer lá na frente, né? Então aqui Salomão tá instruindo que quando a gente corrige alguém que não quer nada com nada, nós vamos nos aborrecer, infelizmente, né? Mas quando a gente repreende o sábio, aí sim, ele vai nos amar, ele vai nos agradecer, né? E ele vai se tornar mais sábio e ensina o justo e ele crescerá em prudência. E essa pessoa vai continuar crescendo cada dia mais, né? Em prudência, né? Em atitudes com prudência, com equilíbrio, né? Faz me lembrar de 1 Reis 18, no capítulo 16, onde fala assim: foi Acabe ter com Elias. Vindo, disse: és tu o perturbador de Israel? Então, Acabe, era um líder, mas ele já havia abandonado os mandamentos do Senhor, já estava servindo ali, adorando os Balaíns. Então, Elias, ele tinha uma mensagem de confronto, né? Não de conforto, mas de confronto. E ele estava tão acostumado que só ouvia o que ele queria, para engrandecer o ego dele, né? Quantas vezes a gente só quer ouvir o que a gente quer, e quando vem palavra de confronto, né, ao nosso eu, às nossas escolhas erradas ou direções erradas, a gente pensa que a pessoa que está nos dando essa direção é uma perturbadora, né? Ela está nos incomodando, nos importunando. E, na verdade, é aquilo que a gente aprende ali no capítulo 9, né? Do Provérbios. Que aqui no capítulo 9 de Provérbios fala, né, que quando a gente repreende o escarnecedor, ele vai se aborrecer, né? Então, quando a gente repreende o sábio, ele vai nos amar. Então, a pessoa, quando ela quer, né, ser instruída das direções certas, ela é humilde, ela é sensível, né? Ela não é cheia de si, ela está disposta a aprender mais, né? Então aqui fala: quando você instrui o sábio, ele se fará mais sábio ainda. Então a gente precisa ter sabedoria, né? E querer almejar sabedoria. E quando vier alguém, né, nos confrontando, assim, a gente vai vir para a palavra do Senhor. Se estiver de acordo, realmente a gente tem que aceitar, né? Essa observação, essa direção, essa conselho sábio para as nossas vidas, amém?
E lembrando sempre que o temor do Senhor, aqui é o último, né, versículo aqui, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então a gente tem que sempre estar temendo ao Senhor, porque este é o princípio da sabedoria, né? Sempre que você entende que as coisas de Deus, os mandamentos do Senhor, você carrega com você, você vai temer ao Senhor. Não importa se você está sozinho no seu trabalho, o seu chefe não tá, você não vai roubar as horas dele, porque você teme ao Senhor, você sabe que roubar é errado, né? Você não vai roubar um cheque, um dinheiro, um valor, um objeto, porque você teme ao Senhor e você sabe que o Senhor, os olhos dele estão em todos os lugares, né? Não adianta a gente se esconder nem, né, nas mais profundezas do oceano, o Senhor vai nos ver. Então, quando você teme ao Senhor, você não vai trair a sua esposa, ela não tá vendo, eu posso, né, olhar ali, olhar aqui, fazer isso, enfim, digitar ali, entrar lá na internet, enfim, né? Mas os olhos do Senhor, então você não vai fazer porque o temor do Senhor, ele te traz essa sabedoria, né? Porque você teme a Ele acima de tudo, no início de tudo, a base de tudo, você teme ao Senhor, no seu casamento, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Então, o temor do Senhor, verdadeiramente, sem Ele, você não vai atingir a sabedoria, porque Ele é o princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, amém? Que nós venhamos almejar a sabedoria, mas acima de tudo, almejar temer ao Senhor, porque nós não vamos conseguir essa eficácia da sabedoria na nossa vida se nós não tememos o Senhor em primeiro lugar, amém?